Como mencionei já no início, nós estamos no segundo domingo após Epifania, e isso tem a ver com a revelação da glória de Deus que se dá na face de Cristo, na pessoa de Jesus, o Jesus de Nazaré. E um dos textos clássicos indicados para pregação nas séries de perícopes também da nossa igreja, encontra-se no Evangelho de João, o capítulo 2, versos 1 a 11, que é um texto bastante conhecido, é uma história bastante conhecida que eu leio para nós na nova versão transformadora. Então, ouça, relembre essa história. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Não sabemos exatamente se ela era amiga, conhecida, parente, mas ela estava lá. E não só ela, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para esta celebração. E deixe-me já incluir aqui uma coisa que me chama a atenção nas muitas histórias que encontramos Jesus na casa de pessoas em torno de uma mesa, os comensais de Jesus. Jesus, que eu saiba, pelo menos nos registros bíblicos, não recusou um único convite. Não importa se era fariseu, publicano, se era o chefe dos publicanos, aliás, ali ele até se convidou, né? Jesus, se ele é convidado, ele aceita. Jesus, onde ele é desejado, onde sua presença é desejada, ele vai se fazer presente. E também, neste contexto, também em nossa vida, também em nossa casa. Jesus foi convidado e com ele vai a turma, são os 12. Durante a festa, verso 3, o vinho acabou. E a mãe de Jesus disse para ele: eles não têm mais vinho. E Jesus reage a esta afirmação de Maria, dizendo: mulher, isso não me diz respeito, o que isso tem a ver comigo? Minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados que ali estavam: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes ou talhas de pedras usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade de entre 80 a 120 litros. E Jesus então disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, Jesus então disse: agora tire um pouco desses potes, dessa água, e o levem ao mestre de cerimônias. E os empregados seguiram as instruções de Jesus. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a procedência desse vinho, dessa água, embora os empregados obviamente soubessem que botaram água e levaram água. Então, o mestre de cerimônias chamou o noivo e disse: o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade, porque aí o gosto já não é mais tão discernível. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Até aqui é a história. João acrescenta um comentário breve e diz que esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Então, Epifania tem exatamente a ver com isso, a manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus. Por isso, também, sugestão do Dudu, que a gente colocasse o tema dessa noite debaixo desse título, Jesus,
o Deus vivo. Em Cristo, o Deus vivo, o Deus eterno, cuja glória não podemos contemplar, se revela presente entre nós. Como já disse, uma das histórias talvez mais conhecidas da Bíblia. E virou até meio um adágio popular que a gente fala assim, mudou da água para o vinho, né? A gente usa essa fala assim com relativa frequência por aí. Ao ler simplesmente essa história como a gente leu, parece um pouco assim sem sentido, né? Qual é o propósito de Jesus realizar esse milagre? Para quê? Por que Jesus fez este sinal lá em Caná da Galileia? Aliás, até entre os estudiosos, exegetas bíblicos, comentaristas bíblicos, é um dos textos mais contestados em todo o Novo Testamento. Por quê? Não pela dificuldade de assimilar ou crer no milagre. Esse milagre de Jesus, ele é tão possível, tão impossível como qualquer outro que ele fez. Né? Isso, transformar água em vinho, não é para nós. Mas ele fez milagres extraordinários, sinais extraordinários. A contestação está no fato de que falta, de alguma forma, aqui um indicativo mais claro de um propósito com o qual Jesus fez esse milagre. O que motivou Jesus a agir dessa forma? Quando um cego é curado, quando um deficiente físico, um aleijado é curado, quando um leproso é curado e por aí afora, logo nós somos de alguma forma levados a concluir, mas isso faz sentido, né? Essa é uma pessoa necessitada, ela tem uma dificuldade tremenda, liberta desse problema, ela terá uma vida muito melhor. E, além de tudo, é um sinal, é um milagre que revela e fala do amor de Deus, que fala da misericórdia de Deus, fala igualmente do poder de Deus. Mas, quando convidados de uma festa de casamento, recebem vinho de melhor qualidade, depois de já terem bebido bastante, de alguma forma a gente se pergunta, mas para quê? Por quê? Qual é o sentido disso? Qual é a razão disso? Então, trata-se, na verdade, aqui no Evangelho de João, também do primeiro, como João fala no final, verso 11, o primeiro milagre de uma série de 7 milagres que o evangelista apresenta e registra no seu evangelho. E nesse texto, falta, como em outras histórias, também um comentário, um adendo de Jesus, como em muitas histórias nós temos. Por exemplo, que são comentários, por assim dizer, que vão mostrar e revelar quem Jesus é, por que ele veio, o que ele veio trazer. Lembro, por exemplo, da multiplicação dos pães, né? João 6. Toda aquela história, a multiplicação dos pães, é um capítulo enorme que culmina numa grande discussão e numa das afirmações a respeito de quem Jesus é, que nós encontramos algumas no Evangelho de João. Jesus diz, nesse contexto, eu sou o pão da vida. A ressurreição de Lázaro também é uma história grande. Aliás, os textos em João são grandes, as histórias são grandes, longas, detalhadas. Jesus é avisado de que seu amigo Lázaro está doente, muito doente, e Jesus não sai do lugar, não faz nada, não diz nada. Ele morre, vem a notícia, inclusive, de sua morte, só então Jesus se dirige a Betânia, casa de Maria, Marta e Lázaro. Ele já está sepultado há 4 dias, e é nesse contexto que Lázaro é ressuscitado, um milagre extraordinário que se espalhou como fogo em relva seca. Jesus afirma com todas as letras, eu sou a ressurreição e a vida.
Nesse nosso caso, não temos nenhuma declaração que afirme algo semelhante, que justifique esse milagre de Jesus. Nada é dito, nem antes, nem depois. A história é simplesmente narrada e ponto final. Assim, o leitor, o ouvinte, nós, de alguma forma, precisamos, pelo menos, trazer essa pergunta e fazer essa pergunta: por quê? Para quê? E para encontrar uma resposta, diria, adequada, eu proponho a gente olhar um pouco mais de perto essa história. Estava comentando ainda hoje de manhã, né? A nossa mente, o nosso cérebro é uma maquininha estranha. Eu estou novamente escrevendo aí para o Orando em Família, por exemplo, né? E a gente, às vezes, escreve, lê, relê, e às vezes tem um erro ali, um erro de ortografia, e você passa por cima dele sistematicamente e não enxerga. Você dá para uma terceira pessoa, ela dá uma lida, mas está errado. Imediatamente identifica. Porque nosso cérebro ele simplesmente se acomoda com aquilo que já é muito conhecido. E assim também corremos o risco, muitas vezes, com histórias que não são muito conhecidas. Ele entra em ponto morto, por assim dizer. Isso aí eu já sei. E a gente desconecta. Então, a minha proposta é olhar mais de perto, algumas coisinhas que podem nos ajudar na compreensão e na profundidade também dessa história, dessa ocasião em que Jesus transforma a água em vinho. E, particularmente, eu quero olhar 4 termos aqui. Primeiro é o casamento. É onde o milagre acontece. Segundo a tradição do Antigo Testamento, trata-se também de uma figura muitas vezes usada. O casamento aparece muitas vezes nos livros proféticos. E é um termo, é uma situação usada para falar dessa comunhão de Deus com o seu povo, dessa aliança que Deus tem com o seu povo, para falar, inclusive, do tempo de salvação que Deus está providenciando para o seu povo, novamente. Por exemplo, Isaías 62 descreve a cidade de Jerusalém e qualifica como noiva do Senhor, como esposa do Senhor, e essa noiva com quem o Senhor vai casar, fazer uma aliança, descrevendo um tempo de salvação futuro. Por exemplo, eu leio Isaías 62, verso 4 e 5. Nunca mais, Jerusalém, você será chamada de cidade abandonada, nem de terra desolada. Seu nome novo será Cidade do Prazer de Deus. E seu nome novo será Esposa de Deus. Pois o Senhor tem prazer em você e a tomará como esposa. Seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com a sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra com a sua noiva. Isso é uma das passagens do Antigo Testamento que faz essa conexão. Também no Novo Testamento, por exemplo, Mateus 22, verso 2, Jesus vai falar do reino vindouro, do grande banquete, e ele coloca isso, na verdade define, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho. E então há uma descrição. Marcos 2,19 diz que pode porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? E isso, quando Jesus foi criticado, por assim dizer, que os seus discípulos não jejuavam, enquanto os discípulos dos fariseus, os discípulos de João, jejuavam. E por que os teus discípulos não jejuam? E Jesus coloca essa pergunta para eles. Vem cá, nós estamos em meio a uma festa de casamento. O noivo está aqui, a noiva está aí, que é a igreja embrionária.
nesse tempo de casamento, podem, porventura, jejuar, enquanto o noivo está presente? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. De fato, Jesus transforma a nossa vida em festa, em celebração, em alegria. Eu não estou dizendo com isso que a vida do crente é tudo mar de rosa, é uma eterna festa, não. Mas Jesus dá um upgrade, por assim dizer. Não só isso, ele providencia uma vida nova, um diferencial transformador de algo que a gente nunca experimentou antes, longe dele, fora ele. Mas, sem sombra de dúvida, Jesus passa a dar sentido para a nossa vida, ainda que ela não seja sempre um mar de rosas. Temos dificuldades, passamos por dificuldades enquanto crentes em Cristo, mas os que nele creem, a vida passa a fazer sentido. A vida tem propósito, tem alvo. E ele nos liberta da opressão do pecado, da opressão do medo da morte, e ele nos presenteia vida nova, plena, abundante, eterna, que são todos eles conceitos que têm a ver com uma qualidade de vida que só é possível nele, no Senhor. Quem sabe o fato de Jesus iniciar seus sinais e no seu ministério numa festa de casamento, já não aponte para uma espécie de programa de atuação, programa de ministério de Jesus. É como se fosse aí o índice que dá um fio vermelho para onde leva o ministério de Jesus. Qual é o propósito dele? Ali onde o Senhor da glória, Jesus Cristo, se faz presente, ali onde ele se manifesta, ali onde ele se revela, ali onde ele é acolhido por fé, ali há vida, ali há alegria, ali há festa, a celebração, a salvação. Uma segunda palavra que eu quero olhar um pouco mais devagar é a água. Já também no Antigo Testamento, a água, ela tem uma dupla simbologia. Ela tanto fala de morte como de vida. As duas coisas estão presentes. Por exemplo, o Salmo 69, verso 1 e 2 diz: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé, e estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Também nessa mesma perspectiva, o próprio dilúvio, por exemplo, né? Deus percebe já lá no início de Gênesis 6, por exemplo, de maneira especial, que a maldade desta sua coroa da criação, o ser humano, só cresce e vai aumentando de forma exponencial, e Deus decide trazer juízo sobre essa terra e o faz através da água, do dilúvio. Mas também entre os primeiros cristãos, a água é utilizada, por exemplo, utilizada no batismo, significa, entre outras coisas, morrer para o mundo e viver, nascer de novo para Cristo. Aquele que era batizado com ou em água ou na água, estava assumindo uma nova vida com Cristo até que Ele volte, até que Ele nos busque para a sua glória, seu reino. E o apóstolo Paulo, por exemplo, trabalha isso, descreve isso de uma forma maravilhosa em Romanos 6, verso 3 e 4, fazendo essa associação com muita clareza. Ele diz: ou acaso, pergunta Paulo, vocês se esqueceram de que quando fomos unidos com Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte?
nos unimos a Ele em sua morte, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida em Cristo. Lutero interpreta esse texto de Paulo em Romanos e outros lugares, e ele vai falar exatamente disso, do afogar do velho homem, da velha natureza humana, e o ressurgir por meio da fé em Cristo, o novo homem, a nova natureza, segundo a imagem de Cristo, que é formada em nós, está sendo formada em nós, rumo à maturidade, à semelhança de Jesus, ao padrão da plenitude de Cristo. Mas também Jesus mesmo se apresenta como sendo a fonte de água viva. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana lá junto ao poço, ele toma a iniciativa pedindo água para a mulher, ela estranha o pedido, e nessa conversa Jesus declara para ela: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água e eu te daria água viva. E essa conversa é comprida, né? Mas lá em João 7, por exemplo, quando Jesus, numa festa judaica, quando eram trazidos recipientes de água e despejadas sobre o altar como sinal do derramamento da bênção de Deus, que vai pela terra afora, Jesus se para ali junto ao altar naquele dia e declara com todas as letras: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a água é bastante utilizada também, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Uma terceira palavra importante, que é o vinho. Sempre de novo em Israel nós vemos também o vinho, a videira, sendo usado como símbolo para falar da plenitude e da alegria. Já nas bênçãos proféticas que Jacó profere para Israel, ultrapassam em muito a dimensão exclusiva do povo de Israel. Percebemos ali a plenitude, a abundância de vida sendo expressa pela figura do vinho e da videira. Também essa passagem eu quero ler, são apenas 2 versos, Gênesis 49, 10 e seguintes. Diz assim, na bênção de Jacó: o cetro, aquele pauzinho do rei, que indicava que ele detém o poder, o cetro não se afastará de Judá. É na linhagem de Judá que Jesus vem. Nem o bastão de autoridade se afastará de seus descendentes, de Judá, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações irão honrar. Ele amarrará o seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta. Lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, e seus dentes mais brancos que o leite, e assim segue. É interessante o uso dessas figuras para falar e descrever aquele Senhor que viria e que veio, que é a manifestação da glória de Deus, Cristo Jesus. Quando Deus fala através do profeta Amós, por exemplo, a respeito da restauração espiritual do seu povo, para falar desse tempo de salvação que se aproxima, também ali Deus usa a figura do vinho e da videira. Amós 9,13. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará
das videiras, no alto das colinas de Israel. Verso 14: trarei meu povo exilado de Israel de volta das terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas, e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas, e beberão de seu vinho. Tudo isso para descrever a salvação que Deus está providenciando. Tanto o retorno do exílio, tanto quanto também apontando para aquele que é a videira verdadeira. Que Jesus, com todas as letras, assume essa figura em João 15, dizendo que Ele é a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor e que nós somos os ramos. Em João 15, 5, ele diz: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim produz muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E em nosso texto aqui, de alguma forma, Jesus surge, aliás, como aquele que, numa festa de casamento, presenteia abundância de vinho, muito vinho. Em Jesus, com Ele e por meio dele, inicia o tempo da salvação, o tempo da graça de Deus. E é assim que Jesus começa o seu ministério. Em último lugar, eu quero falar ainda dos potes de pedra, das talhas de pedra. São tonéis ou vasos para lavagens cerimoniais, rituais de purificação observados pelos religiosos judeus, de alguma forma obrigatória para os judeus piedosos antes de comerem. Jesus mesmo houve uma conversa muito séria com eles a esse respeito, quando seus discípulos pareciam que chegavam, sentavam na mesa, comiam sem lavar as mãos, não na perspectiva da higiene, né? Sem passar álcool gel nem nada disso, mas sem observar o ritual de purificação. Porque na perspectiva da fé judaica, está essa questão de que a pureza cerimonial, para você poder celebrar culto a Deus, sacrificar a Deus, adentrar o templo, você não podia estar contaminado com coisa impura de forma alguma. E eram muitas as coisas que poderiam tornar alguém cerimonialmente impuro. Por isso, cuidado com a lavagem das mãos, porque a ideia era de que, se eu toquei uma pessoa que por acaso manipulou um cadáver, por exemplo, isso me contaminaria se eu comesse, porque essa impureza entraria em minha alma. E Jesus coloca com muita clareza de que não é assim que as coisas funcionam. Porque o que entra pela boca, diz ele, vai para o estômago, de alguma forma se vira lá e depois é eliminado, o bom é absorvido. Mas ele diz o que vem do coração, é ali que está o problema. Porque esse está contaminado, esse está caído, esse está arrebentado. Então essas talhas de pedra estavam ali também nessa casa. Eram 6 aqui mencionadas, né? Cada uma podia conter 2 a 3 metretas, segundo a versão do Almeida. Isso corresponde aí de 80 a 120 litros. Portanto, 6 talhas destas são 480 a 720 litros de água. É muito. Num contexto de Caná da Galileia, um lugarzinho naquele tempo muito pequeno, é muita água ou muito vinho. E esses tonéis, diz o texto claramente, que eles estavam vazios, estavam lá desocupados, não tinha água. Jesus mandou encher de água. Por quê? Porque em muitas casas essa prática desse cerimonial de lavação, de lavagem, já estava em desuso, fora abandonado, estava fora de moda para muita gente, não fazia mais sentido.
E esse ritual de purificação, então, já não era mais praticado por muita gente. Poderíamos até, então, dizer, por assim dizer, concluir, que esses vasos da tradição piedosa, da espiritualidade judaica, que visavam, de alguma forma, purificar a alma humana, já não produziam mais nada. Deixaram de ter sua utilidade, sua função. Aliás, ninguém, na verdade, parece que esse é o experimento que se faz, ninguém, na verdade, é capaz de depurar, limpar a sua alma por si mesmo, salvar-se a si mesmo. Isso nos é impossível. Seja através de méritos pessoais, seja através de observância da lei, de rituais religiosos, seja por uma espiritualidade, né? Essa palavra até está meio em uso, a espiritualidade, ela tem tantas dimensões hoje em dia, uma boa moral pessoal, nada pode limpar a nossa alma. Já Jeremias 2 já dizia isso, né? Deus dizia através de seu profeta, que nem o melhor lavandeiro, nem o uso da potássio, nada poderia limpar o coração. Mas o sangue de Jesus, este limpa. E a água da piedade pessoal, vamos dizer assim, aqui, de repente, é transformada em vinho. Sinal da vida abundante, da vida plena, que nos é dada, nos é presenteada por meio de Jesus Cristo e sua obra na cruz, onde o seu sangue é vertido, que é trazido até hoje para nós, perto de nós, de forma degustável, através da ceia, do sacramento da ceia. Então, a pobreza da água, vamos dizer assim, dessa perspectiva, e a riqueza do vinho, encontram-se aqui lado a lado no dia a dia da vida, também naquele casamento, e desde os primórdios, e ainda hoje. Pessoas que vivem segundo sua piedade pessoal, sua espiritualidade pessoal, por esforço pessoal, experimentam nada mais do que água, simples água. Não sabem e não conhecem a delícia do vinho, da plenitude de vida presenteada em Cristo e sua obra na cruz. Aqueles que vivem pela graça, e aqueles que foram por Cristo transformados em novas criaturas, como Paulo fala em 2 Coríntios, estes experimentam a riqueza do vinho, que aqui é retratado neste milagre. Isto é, a sua vida é preenchida pela riqueza da presença do Deus vivo, na pessoa de Jesus, na pessoa do seu Espírito Santo, que habita nosso coração. Bom, vimos o relato mais de perto, mas até aqui ainda, de alguma forma, a pergunta não foi respondida, né? Por que, afinal, Jesus realizou esse milagre? Porque a mãe dele pediu? Na verdade, Jesus até foi meio grosso, né, com ela. Mulher, que tenho eu contigo aí? O que esse troço tem a ver comigo? Nada. Será que ele fez para impressionar os convidados? Qual é, afinal, o propósito desse sinal, desse milagre de Jesus? Por que Jesus resolveu iniciar o seu ministério transformando água em vinho? Para encontrarmos uma resposta adequada, nós precisamos voltar nossa atenção agora ao último verso, verso 11. Este sinal miraculoso de João, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou, assim, a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Revelou, assim, através deste milagre, a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Na verdade, todos os sinais e milagres que Jesus operou sempre manifestaram, revelaram
deram glória a Deus. Seu poder, sua majestade era manifesta, estampada ali, a fim de conduzir os seus discípulos, mas também as pessoas presentes nessas ocasiões, à fé. Jesus sempre demandou fé. Não adianta nem ser alvo do milagre dele. Não adianta ter assistido a um milagre dele. Jesus nos envolve, nos chama para uma fé pessoal nele. Isso, por exemplo, a mulher com a hemorragia, que fortuitamente vai e tenta tocar o manto de Jesus, na expectativa de ser curada como ela foi, no anonimato de uma multidão que o acompanhava, que se apertavam de todos os lados, e ela foi curada, e Jesus reage imediatamente: quem me tocou? Os discípulos até ficam um pouco assim: como quem te tocou? Estão te apertando de todos os lados. Você pergunta quem me tocou? Alguém me tocou. Diferente do que apenas encostar em mim. Alguém veio na minha direção com fé. E a mulher se identifica. E Jesus a despede, dizendo: a tua fé te salvou, vai em paz. Em João 14, Jesus diz muito claro: creiam em Deus, creiam também em mim. Em uma conversa com as lideranças judaicas, Jesus diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam encontrar nelas a vida eterna, resposta para a vida eterna, e fazem bem, porque elas falam de mim. Mas vocês não querem vir a mim, vocês não querem crer em mim, vocês não me acolhem. Então, tudo que Jesus faz, de alguma forma, não é apenas um show, não é promoção pessoal. Manifesta a glória de Deus e também convida as pessoas a crerem. A tentação da promoção pessoal, Jesus a rejeitou lá no deserto. Quando Satanás o levou ao pináculo do templo e disse: por que você não se joga daqui? Está escrito nas Escrituras a teu respeito que os anjos vão te guardar. Muitos vão crer em ti. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não embarcou nessa de dar showzinho de poder, de dar show da fé. Jesus disse com todas as letras: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Em outro contexto ele diz: o meu moto de vida, minha comida, minha bebida, é fazer a vontade do Pai. Em outro contexto, na oração sacerdotal, Jesus fala: Pai, eu te glorifiquei aqui, agora chegou a hora de me glorificares. E assim teve início o ministério de Jesus, com o milagre da transformação da água em vinho. De Jesus que veio para buscar e salvar o perdido. De Jesus que veio para dar a sua vida em resgate por muitos. De Jesus que veio para dar-nos vida nova, abundante, eterna, mediante o perdão do nosso pecado, mediante a reconciliação com o Pai. E assim surgiu em nosso meio aquele que é a luz do mundo, Epifania. Cristo, a luz do mundo, brilhou, num primeiro momento em Belém, como bebê, ao ponto de atrair os magos lá do outro canto da terra. Agora inicia o ministério de Jesus, e a glória de Deus se manifesta em seu ser e agir. Aquele que pode transformar o nosso caminho de trevas em caminho de luz, está entre nós, ainda hoje,
Aquele que não só transformou água em vinho, mas também transforma a nossa vida de forma radical. Você experimentou isso? Isso é realidade na tua vida. Permanecendo nessa figura toda dessa história, nós não precisamos apenas nos esforçar ao máximo para tentar, por todas as formas, conseguir uma vida boa. Eu não estou dizendo que a gente não deva buscar, investir, fazer, trabalhar, mas eu estou dizendo que vida com propósito, vida com sentido, vida abundante, nós só temos em Jesus. Uma vida da água para o vinho só é possível em Jesus. Então, comparativamente falando, Ele pode sim transformar a nossa vida da água que sufoca e naufraga muitos, da água de uma piedade, uma espiritualidade baseada em esforço pessoal, do tenho que, regras e mais regras. E Ele pode nos dar, Ele pode transformar isso em uma vida repleta de gozo, paz, alegria, júbilo, festa, celebração, salvação, procedentes de uma nova vida em comunhão com o Pai eterno, com o Filho e o Espírito Santo que em nós habita. Que assim seja na nossa vida. E eu proponho que, se você até hoje não rendeu a sua vida a Jesus, também você que está nos vendo em casa, dobre seu joelho, aproveite essa oportunidade, não a deixe passar. Acolha a Cristo por fé, renda sua vida a Ele, e você verá a diferença. Nunca mais a sua vida será a mesma. Amém?